Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, neste mundo, realmente dentre muitas pessoas que existem, o Senhor nos chamou primeiramente para nos salvar e nos considerou como seus filhos santos, e através da sua graça, nós damos louvores, agradecimentos e glórias diante do Senhor Deus, Pai somente. Hoje também, pelo sangue do Senhor Jesus, os irmãos e irmãs preciosas que foram salvas, o Senhor os reuniu em um lugar, para que através da palavra santa do Senhor possamos estar em compartilhar a sua palavra em comunhão. O Senhor faça que nós possamos compreender a sua palavra e que a palavra do Senhor Deus possa se tornar realmente o alimento espiritual, que possa se tornar realmente a base espiritual. E que através da palavra o Senhor possa nos fortalecer e nos consolar. Nós pedimos com grande fervor ao Senhor. Dentre nós, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa permitir a saúde. Aqueles que estiverem no meio da tribulação, que o Senhor Deus possa segurar o coração deles. Qualquer pessoa, em qualquer situação que esteja, que possam depender do Senhor. Que possam viver realmente com grande força diante do Senhor. E nesse lugar que eles estejam, que eles possam estar próximos do Senhor Deus, para que possam efetuar o seu trabalho. Realmente todos os lugares onde os irmãos e irmãs estão se reunindo pelo mundo em comunhão, que o Senhor Deus possa ajudar, que o Senhor possa nos estabelecer cada um de nós através da sua palavra, para que nós não sejamos derrubados no dia a dia, mas sim que possamos vencer junto com o Senhor. E também agora nessa conferência de inverno, nesse seminário que nós teremos, o Senhor que está conduzindo, através do pastor Lee, que o Senhor possa estar realmente protegendo, estando junto com ele, para que os irmãos e irmãs nessa conferência, nesse acampamento de inverno, que eles possam ser estabelecidos lá no Japão, que realmente lá no Japão o evangelho possa ser pregado mais fortemente, e que realmente todos aqueles que estão evangelizando, eles possam unir todos os corações em um só momento, para que eles possam fazer o seu trabalho, Senhor Deus. Senhor, que em todos os momentos agora nós dependemos do Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Lucas capítulo 24, versículo 32. Capítulo 24, versículo 32. Vamos ler todos juntos somente um versículo. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, essa palavra de Lucas, capítulo 24, versículo 32, que acabamos de ler. Esta palavra, então, os dois discípulos que estavam descendo para Emaú, eles estavam trocando essa conversa entre os dois, e eles falaram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, quando eles estavam descendo para Emaú, o Senhor Jesus acompanhou junto com eles pessoalmente. E o Senhor Jesus disse para os discípulos, e pessoalmente o Senhor, ele abriu a Bíblia, as Escrituras e os explicou. E então dentro do coração daqueles dois discípulos, eles sentiram o calor dentro de seus corações. E então, isso são as palavras que saíram da experiência dos discípulos. Então, essas palavras são as palavras de testemunho que saíram da boca dos dois discípulos que estavam indo para Emaú. É por isso que o tema da Evangelho de hoje, nós estamos falando quando o Senhor ele nos fala da sua palavra e abre as Escrituras. Então, de forma simplificada, quando ele nos fala e abre as Escrituras. Então, esse é o tema que escolhi. Então, assim, os dois discípulos, eles foram conversando sobre o que eles experimentaram. Nós lemos sobre esse contexto.
Então, o Senhor Jesus, ele havia morrido e ele foi sepultado no túmulo. E como a promessa, depois de 3 dias ele ressuscitou. Então, pela madrugada, as mulheres que foram ao seu túmulo, elas viram que o corpo do Senhor Jesus havia desaparecido e o anjo havia falado para aquelas mulheres. Então, ele está vivo. Então, contou essa verdade a eles. Então, estas mulheres, ao ouvirem essa notícia, então Pedro e João, eles foram correndo até o túmulo também. E eles viram que o túmulo estava vazio. Então viram que era verdade o que as mulheres estavam contando. Então, mas por causa daquele acidente, aquela situação, eles se assustaram. Mas ainda eles não acreditavam na verdade que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então, no meio daquela situação, dentro da palavra do Senhor, os 2 discípulos de Jerusalém, eles estavam descendo para Emaús. Eles estavam naquele trajeto. De Jerusalém até Emaús, aqui disse que dá por volta de 60 estádios. Então, é por volta de 12 quilômetros de distância, mais ou menos. Então, 12 quilômetros de distância é uma distância não é tão curta assim. Então, por que esses 2 discípulos, eles de Jerusalém até Emaús, eles estavam descendo? Então, esses 2 discípulos, eles realmente tinham, no meio de grande desespero, de decepção, eles pensaram que a vida e a esperança deles haviam terminado. Eles estavam descendo de Jerusalém para Emaús. E eu penso que eles estavam realmente nesse trajeto com esse coração. Os discípulos do Senhor Jesus pensavam que quando o Senhor Jesus chegasse a Jerusalém, ele seria como rei. E ele iria libertar Israel das mãos de Roma. E então ia estabelecer o país de Israel independente. Eles estavam pensando fortemente nisso. Mas o Senhor Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele foi crucificado e também ele foi sepultado. Então, no pensamento dos discípulos, é que realmente toda esperança, tudo que eles desejavam era em vão. Então, também essa verdade do que o Senhor Jesus havia ressuscitado, através dos anjos, o Senhor contou para as mulheres, foi realmente anunciado. E também elas verificaram que o corpo havia sumido. Mas aquilo era somente um acontecimento surpreendente e os discípulos não conseguiam crer nisso. Então, de Jerusalém até Emaús, então os 2 discípulos que estão nesse caminho, então eles com grande realmente desespero, decepção, acredito que enquanto eles estavam descendo para Emaús, eles estavam conversando sobre a relação que eles tinham com o Senhor Jesus em Jerusalém. Mas o Senhor Jesus, ele ter ressuscitado é a verdade. E esse Senhor Jesus que ressuscitou, ele realmente se aproximou dos 2 discípulos que estavam descendo para Emaús, acompanhou com eles. E realmente os 2 discípulos eles não conseguiram identificar que era o Senhor Jesus, reconhecer. E se olharmos em Marcos capítulo 16, o Senhor Jesus apareceu em outra forma para eles, então os discípulos não conseguiram reconhecer que era o Senhor Jesus. Está escrito dessa maneira. Então o Senhor Jesus acompanhou, estava próximo deles, e eles estavam falando sobre as palavras que o Senhor disse no Antigo Testamento através das profecias. E então o Senhor Jesus realmente o criticou, dizendo que eles não conseguiam crer nesse coração, essas palavras que foram dadas às profecias. Porque realmente todas as palavras que foram escritas nas Escrituras, e elas foram cada momento bem detalhadamente explicadas pelo Senhor Jesus a eles. Porque realmente todos os profetas já haviam dito que o Senhor Jesus iria sofrer e entrar no meio do sofrimento, para que houvesse a morte e a ressurreição. Então o Senhor Jesus, durante as distâncias de 12 quilômetros, explicou para eles de forma detalhada. Então, de forma possível, eu acredito que o Senhor Jesus haveria realmente conversado com eles muitas coisas. Enquanto o Senhor Jesus havia conversado com eles, o dia ia a cada momento escurecendo, e chegou o momento onde realmente eles iriam embora, e o Senhor Jesus queria ir embora, mas quando o Senhor Jesus foi chamado, convidado por eles para entrar na casa, o Senhor Jesus entrou junto com eles. E então, eles precisavam jantar juntos. Então, o Senhor Jesus, quando estava comendo
comida, ela cortou esses pães e quando deu para os discípulos, os olhos dos discípulos eles se acenderam. E fala, esse Senhor que estava conversando conosco é o Senhor Jesus. Esse é o Senhor Jesus que está na nossa frente. Então eles conseguiram reconhecer. Mas então o Senhor Jesus desapareceu naquele exato momento. Então, no meio daquela situação, no versículo 32, o Senhor ele disse aqui: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, já que um disseram para o outro, desses dois discípulos, essas palavras que eles haviam realmente trocado entre eles, é o testemunho. E então, essa palavra que está escrita aqui, realmente é a experiência e o testemunho dos discípulos. Então, essa palavra é uma palavra realmente muito agradável, muito bonita, penso eu. Então, esses discípulos, eles com grande desespero, decepção, com o coração tão perdido, eles estavam indo pelo caminho. O Senhor Jesus apareceu para eles e também disse a palavra para eles, e também realmente abriu a palavra para eles. Então, o coração deles realmente se aqueceram, ardia. Por isso, que realmente o sol já estava realmente se pondo. Então eles perceberam que aquele era o Senhor Jesus. Eles perceberam que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então, eles levantaram rapidamente e subiram para Jerusalém. Então aquela distância de 12 quilômetros. Eles subiram de noite. E então eles ouviram essa palavra que o Senhor Jesus havia ressuscitado, com realmente a situação que eles se encontraram com o Senhor Jesus, compartilhando o pão. Então, o Senhor Jesus que havia ressuscitado, ter conversado com eles. Então eles foram compartilhando essas palavras e está escrito aqui. Então, esse formato. Então, esses dois discípulos que estavam descendo para Emaús, aconteceu somente para esses dois discípulos. Será que acaba como passado? Então, não é isso. Então, por que isso está escrito aqui na Bíblia? Então, realmente agora, no mesmo instante, está acontecendo na nossa vivência a mesma situação. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, até agora, Ele está buscando o nosso caminho de vida e está acompanhando a nossa vida. Então, realmente, quando nós estamos em desespero, em decepção, realmente em perdição, então, quando nós não sabemos o que fazer, então, sem nós percebermos, o Senhor Deus, Ele nos procura, realmente nos aproxima. E então, quando Ele nos procura, Ele não somente nos procura, mas como esses dois discípulos, o Senhor Jesus abriu a palavra para eles, explicou a palavra para eles. O Senhor Deus, Ele está próximo de nós, Ele está dizendo as suas palavras para nós. Ele está realmente fazendo com que nós possamos compreender a palavra que está escrito nas Escrituras. Arder o coração não é algum sentimento que nós sentimos, mas sim quer dizer que dentro do nosso coração nós temos uma agitação, realmente o coração de amar o Senhor Jesus. E também dentro do nosso coração nós ganhamos a força de vivermos pelo Senhor. E então nós temos coragem, então nós temos grande força. E então para vivermos a vida diante do Senhor, essa é a imagem que o Senhor Ele nos passa. E então esse formato então, não acaba somente com o formato do passado. Assim agora também, continuamente esse formato do Senhor, Ele está dentro da nossa vivência se repetindo e se realmente reproduzindo. E então, e essa palavra de Lucas, capítulo 24, versículo 32, esses dois discípulos, essa palavra que eles estavam trocando entre eles, tem a experiência desses dois, também o testemunho, mas ao mesmo instante, paralelamente, essa experiência de todos os santos, todos os salvos, e também precisa se tornar o testemunho. E então, de forma mais detalhada, vamos pensar sobre essa palavra. Então, realmente no caminho, então esses dois discípulos, eles estavam descendo de Jerusalém para Emaús, não é? Então, realmente, naquele caminho, o Senhor Jesus ter se encontrado com eles. Nós estamos andando no nosso caminho da vida. Então, demonstra a forma que o Senhor Jesus aparece para nós. Ele conversa conosco. Ele abre a Bíblia para nós. Ele aquece o nosso coração. E então, realmente, nesse caminho, nós estamos caminhando o caminho da vida. Então, vamos procurar a palavra da Bíblia, Mateus capítulo 5. Então, Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26.
capítulo 25 e 26, vamos ler todos juntos. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então essa é a palavra que o Senhor Jesus disse. Ele fala no caminho. Então, qual é esse caminho? Está dizendo sobre o caminho da vida. Então, no caminho da vida, nós estamos vivendo. Então, realmente, enquanto estás no teu caminho com Ele, que é o teu adversário. Então, quem é esse adversário que está conosco no nosso caminho da vida? É a lei. Tá? A lei do Senhor. Ele é aquele que faz nós compreendermos o nosso pecado. E através do Senhor faz com que nós possamos receber o julgamento do Senhor e vamos para o inferno. Então, quando nós compreendemos isso, isso é testificado para nós, Ele realmente de forma rápida está dizendo para nós nos arrependemos. Realmente nós estamos presos a essa lei. E então essa lei está dizendo para nós nos arrependemos e realmente nos reconciliarmos com o Senhor Deus. Esse é o trabalho da lei. Realmente neste mundo, através da lei, nós descobrimos nosso pecado. E através do Senhor Jesus, nós podemos nos reconciliar com o Senhor Deus. Mas nesse caminho da vida, então, se nós não conseguimos resolver esse problema, Ele está dizendo o quê? Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Então, o que é essa prisão? Essa prisão é o inferno. Então, após passar a morte, então essa lei ela nos define como pecadores, e nós recebemos o julgamento do Senhor Deus e vamos para o inferno eterno. E é isso que o nosso pecado ele nos arrasta até o fim. Então, quando nós entramos nesse inferno, então, sem nós realmente pagarmos o último centavo, nós jamais sairemos ali. Então, essa é a palavra realmente, verdadeiramente, que o Senhor está advertindo. E então, no nosso caminho da nossa vida, nós estamos agora caminhando, enquanto estamos nesse caminho, então essa lei que está sendo o nosso adversário, nós precisamos descobrir o nosso pecado rapidamente. E então, nós, através do Senhor Jesus, diante do Senhor Deus, precisamos resolver esse problema do pecado. Precisamos rapidamente nos reconciliar com o Senhor Deus. Então, e foi isso que o Senhor Jesus ele havia dito. E também vamos procurar a palavra que está em Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Então, conforme essa palavra, nós vamos ler todos juntos. Assim diz o Senhor: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Então, se olharmos aqui também, ele fala: ponde-vos nos caminhos e vede. O que é esse caminho? É o caminho da vida. Desde o momento que nascemos, nós estamos caminhando para o caminho da morte. Então, nós, enquanto estivermos parados neste caminho e estivermos olhando, enquanto estivermos indo para esse caminho, vamos pensar profundamente. Nós precisamos pensar o que é o problema. Precisamos encontrar a resposta. E nós estamos no meio disso. Então, realmente no meio do caminho e vede. Então, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Então, desde antigamente, então desde antes, existem as veredas antigas, o caminho, o bom caminho que o Senhor Deus predestinou. Então, agora precisa saber onde é esse caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Então, especialmente quando estamos andando pelo esse caminho da vida. Então, são dois caminhos especialmente dados a nós. Então, seja em diante de qualquer pessoa que seja, existem dois grandes caminhos. Então, em Jeremias capítulo 28, versículo 8, está escrito: E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, o bom caminho é o caminho da vida.
E então o caminho da morte é o caminho da desobediência. E também ele é o oposto do caminho bom do Senhor. E esse caminho da morte é o caminho que o diabo conduz. Esse caminho da morte também é o caminho somente da perdição. Então, diante de todas essas pessoas, existem esses dois caminhos. Mas o Senhor Deus, Ele não deseja nos dar o caminho da morte. Ele fala para andarmos pelo caminho da vida. Então, realmente, nós precisamos ver qual é o caminho bom e andar por ele. Então, esse caminho que o Senhor Deus conduz. Então, é um caminho onde que todas as vidas diante do Senhor Deus devem andar. É o caminho que o Senhor Deus deseja. Então, como aparece em Isaías capítulo 30, versículo 20 e 21, bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti. Como voando com as asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Já que é o caminho decidido pelo Senhor, você precisa andar nele, porque esse é o caminho que o Senhor Deus deseja que você ande. É por isso que muitas pessoas, esse caminho da vida, então, desde antes, o caminho que o Senhor Deus Ele desejou, Ele definiu. Então, todo esse caminho que Ele já preparou, é o caminho da desobediência, o caminho da morte e o caminho da perdição. As pessoas, elas seguem esse caminho do Satanás. As principais pessoas que representam esse caminho são Caim, Balaão e Coré. Como aparece em Judas capítulo 11, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. E então, se olharmos aqui, Caim, Balaão e Coré, aparecem as três pessoas. Qual é o caminho de Caim? O caminho de Caim é o caminho que ele depende das suas próprias obras. E o caminho de Caim é o caminho realmente que está dentro do maligno, que persegue o justo. O Caim, ele não dependia do sangue, ele não dependia realmente do perdão dos pecados, do sacrifício. Ele dava o quê? Realmente o cultivo dele, através das obras dele. O homem que dependia das obras, o homem que dependia realmente das obras da própria força. Então o Senhor Deus não o aceitou, e então ele, com grande ódio, o Senhor avisou para ele realmente cuidar de seu coração, mas quando ele estava junto com Abel sozinhos, ele foi e a matou com pedra, realmente matando seu irmão. Então, realmente na Bíblia fala para nós não sermos como Caim. Então, por que Caim ele matou o irmão? Então, porque ele estava realmente no maligno, então matou o seu irmão. Então, quer dizer que através da sua obra, ele é suja e a obra do irmão é pura. Então, Caim, ele dependeu de suas próprias obras. Ele foi preso ao maligno, ao diabo, e ele seguiu o caminho de perseguir os justos. E, por fim, o resultado disso foi a perdição. Balaão, ele era um falso profeta. O rei de Moabe, ele, quando estava se aproximando do povo de Israel, ele enviou um profeta chamado Balaão e disse: tudo o que você fala, tudo acontece. Então você pode amaldiçoar o povo de Israel. Então se você amaldiçoar o povo de Israel, eu vou dar realmente toda a grande herança, bens que você conseguiu, vou te dar até poderes. Então Balaão, ele queria muito ir. Então o Senhor Deus disse para ele não ir. E também realmente o Senhor abriu a boca do seu jumentinho realmente para falar sobre o seu pecado, mas ele mesmo assim foi. E então, quando ele foi, o Senhor realmente o impediu 4 vezes, mas ele foi e tentou amaldiçoar o povo de Israel. Já que até o fim o Senhor o impediu, então ele já mostrou qual é o caminho de amaldiçoar o povo de Israel para o rei de Moabe. Então o povo de Israel, eles enquanto estavam idolatrando os outros ídolos, fez com que eles pudessem ser convidados para pecar, para que eles pecassem realmente, porque o Senhor Deus ia amaldiçoar o povo de Israel. Ele contou para o rei de Moabe para mostrar como fazer o povo de Israel pecar. Então esse profeta foi o Balaão. Então, mas por que o Balaão fez dessa maneira? Então por causa do resultado, por causa das coisas visíveis aos seus olhos. Ele fez isso por causa dos bens. Então por causa desse valor que ia ser pago, o Balaão, ele foi levado pelo caminho do engano. Então por que ele foi pelo engano do prêmio?
Então, realmente, o diabo também, ele faz e demonstra as coisas carnais, as coisas visíveis deste mundo, as coisas materiais, os poderes, para que as pessoas ganhem essas coisas. Ele vai levando as pessoas. Então, realmente, quantas pessoas agora, elas não estão caminhando pelo caminho da vida, estão caminhando pelo caminho da morte, sendo levadas, não é? Então, Balaão. Então, ele é somente um exemplo. E também perece na contradição de Coré. Então, Coré, faz parte da casa de Levi. Então, realmente, eles tinham um grande trabalho voluntário diante do Senhor Deus, separado. E também é um caminho, realmente um trabalho santo, realmente puro para ser realizado. Muito importante. Mas esse caminho voluntário que foi permitido pelo Senhor Deus, Coré ele considerou como se fosse pequena. É por isso que ele queria, realmente, a posição de Moisés e Arão. Então ele, junto com os 250 pessoas e os líderes das famílias, ele foi contra Moisés. Ele pecou um grande pecado contra o Senhor Deus. Então realmente esse grande trabalho de voluntário que o Senhor Deus permitiu para ele é tão importante, mas ele considerou tão pequeno, ele foi pelo caminho contrário. Então por fim, ele foi e tentou derrubar esse pilar da igreja. Então, o que aconteceu com ele? O resultado foi a perdição para ele. Então, dentro desse corpo, igreja de Cristo, corpo de Cristo, você fazer um pequeno trabalho, como isso é um grande agradecimento. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas dos ímpios. Então, ele disse dessa maneira. Então nós estamos dentro dessa tenda do Senhor, fazendo o trabalho do Senhor Deus. É tão importante, mas as pessoas elas pensam de como se fosse algo tão baixo. Então preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Então as pessoas conseguirem a honra, a glória deste mundo. É muito melhor você ser realmente um cuidador da porta do Senhor. É assim para vocês também? É verdade assim? Vocês não respondem. Então, dentro da igreja, eu estar limpando, dentro da igreja, eu estar recebendo essa graça do Senhor, eu estar retribuindo. Então, coisa pequena, realmente, como isso é tão precioso. Mas Coré pensava isso como se fosse pequeno. E então, se olharmos no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 22, versículo 53, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão. Então, se olharmos aqui, ele fala sobre Acasias. Acasias, ele é filho de Acabe, rei. O rei Acabe, ele era o rei do norte de Israel. Ele se casou com Jezebel, a filha do rei de Sidão. Ele a recebeu como esposa. E Jezebel fez um grande trabalho para realmente manifestar os ídolos pelo Israel e também matar todos os profetas do Senhor. Então não sabemos se Acabe ele se sentia bem realmente dentro dos seios dessa mulher que chamava de Jezebel. Eu não sei se ele se satisfazia carnalmente, mas ele seguiu o caminho para a perdição do povo de Israel, para a corrupção. E então ele realmente, mesmo tendo toda a fronteira, toda a decisão do Senhor Deus nessa terra, ele estabeleceu falsos profetas para realmente destruir toda aquela fronteira dada pelo Senhor Deus, e ele tomou as terras. E então o rei Jeroboão, mesmo sabendo que Jerusalém realmente era o templo dentro do santuário do Senhor, o Senhor Deus está para lá para ser servido, mas ele fez o que? Em Betel construiu um bezerro de ouro e o serviu, e fez com que todo o povo de Israel seguisse o caminho da corrupção. Ele era esse comandante, ele é aquele que seguiu os ídolos, ele realmente criou a religião uma corrupta, maligna que ia contra o Senhor Deus. Esse é o caminho mau, esse é o caminho da morte. Temos mais exemplos como Esaú, que vendeu a sua primogenitura por causa de uma marmita. E Judas Iscariotes, que vendeu o Senhor Jesus Cristo por causa de 30 moedas de prata. Então, todas essas coisas são os caminhos da morte. Então, o caminho da vida e o caminho da morte. Mas muitas pessoas, elas estão indo não pelo caminho bom, realmente decidido, pelo caminho da vida do Senhor, mas eles estão indo pelo caminho contrário, o caminho da maldição, o caminho da desobediência, da morte do diabo. Infelizmente, não é? Então, se olharmos na Bíblia, nós podemos dizer que esse caminho bom, decidido pelo Senhor Deus, o caminho da vida, todos aqueles santos que foram por esse caminho também são vários, não é? Podemos dizer Abraão, Isaac,
Nós podemos ver Moisés também, que foi por esse caminho. Moisés, ele tinha esse lugar, essa posição do filho da filha de Faraó. Era surpreendente, mas ele largou todas aquelas coisas. E ele, junto com o povo de Israel, ele seguiu o caminho de receber o sofrimento no deserto. Ele considerou como uma maior preciosidade esse poder que recebia do Senhor Deus do que os tesouros do Egito. Ele largou todos aqueles benefícios que tinha. E ele seguiu o Senhor Deus, crendo no Senhor Deus, por causa da missão do Senhor Deus. Então, junto com o povo de Israel, ele os resgatou. E ele realmente fez com que eles caminhassem pelo caminho da vida que o Senhor Deus desejava. Davi também caminhou por aquele caminho. No Novo Testamento existem muitos discípulos do Senhor Jesus que andaram por aquele caminho. Se olharmos o apóstolo Paulo também. Se olharmos em Atos capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo, ele estava testemunhando. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. O apóstolo Paulo, para pregar este Evangelho, ele deu a sua própria vida toda. Ele definiu aquele caminho e ele foi até o fim. Então, ao ver do Senhor também, aquele é o caminho bom, é justo. Então, nós agora estamos no caminho da vida, e nesse caminho da vida nós temos dois caminhos. Então, para qual lado nós devemos ir? Então, nós precisamos escolher o lado correto, o lado realmente de grande agradecimento a Deus, não é? Então, nós precisamos ir pelo caminho correto, não é? Não podemos parar no meio do caminho. Enquanto caminhamos esse caminho da vida, enquanto estamos realmente na decepção, na tristeza, na perdição, o Senhor Deus, ele aparece, ele caminha, ele acompanha conosco. Então, realmente, como os dois discípulos que estavam descendo de Jerusalém para Emaús, realmente toda a esperança, o sonho deles que estavam desejando se acabaram. Eles pensaram que tudo havia fracassado. Então, eles estavam realmente no meio de grande tribulação. Mas o Senhor Jesus ter andado junto com eles, ter acompanhado, realmente quer dizer que no meio do desespero, da decepção que nós temos na nossa vida, nós podemos ver que o Senhor, ele nos procura. Dando um exemplo, se olhamos Jacó, ele realmente tomou a primogenitura do seu irmão. E então, ele recebendo essa primogenitura é realmente tão preciosa diante do Senhor Deus. Quando Esaú tentou matar, já que o irmão dele queria o matar, ele foi e fugiu realmente para as montanhas, para a casa do seu tio. Então, realmente, no meio do deserto, ele estava realmente solitário, estava dormindo com a pedra. Então, imaginem essa cena. Realmente num deserto, num lugar vazio, sem nenhuma pessoa. Então, realmente, o seu irmão Esaú querendo matar, ele tentando fugir disso. Então, no meio desse caminho, como ele deve ter sido realmente tão solitário, tão triste. Mas então, quando ele estava dormindo, o Senhor Deus o procurou, não é? O Senhor Deus apareceu no sonho, no meio da manifestação, realmente abriu as escadas dos céus e os anjos subiam e desciam sobre essa escada. E o Senhor Deus lá de cima disse para ele: eu estarei com você, onde quer que você vá, eu estarei contigo, protegerei. E também eu te farei retornar para cá novamente. E então eu, através de você, realmente esse trabalho que eu quero realmente realizar, até que todo esse trabalho seja realizado, eu não realmente abandonarei. Então Jacó, ele acordou daquele sonho. Mas então, realmente no meio de tanta tristeza, de solitário, realmente infeliz, no desespero, o Senhor Deus ter procurado, o Senhor Deus ter mostrado aquela imagem a ele. E então o Senhor Deus ter permitido a palavra da promessa. Como Jacó deve ter tido uma grande força, não é? E então ele foi até a casa do seu tio. Realmente aquele caminho não deve ter sido difícil. Quando ele chegou na casa do seu tio Nabel, durante 20 anos ele foi enganado pelo seu tio, não é? Mas então o Senhor o protegeu e o cuidou. E também no tamanho do retorno, quando o irmão Esaú ele veio com 400 soldados até a frente de Jacó, o Senhor realmente consolou o coração de Esaú e fez com que pudesse impedir. Ele tinha uma grande dificuldade na terra, realmente ele ao viver, mas o Senhor realmente o orientou para voltar para Betel e ele recebeu a chance de se restaurar novamente. Então o Senhor Deus, no meio daquela solidão, o procurou. O Senhor realmente deu uma consolação e coragem a ele. Essa coragem, essa consolação, através da promessa do Senhor Deus, fez com que ele realmente pudesse estar junto na vida de Jacó. Então, esse trabalho que o Senhor Deus ele deseja fazer, ele não é abandonar, ele realiza até o final. Será que é somente para Jacó? Mas é igualmente para nós também. Nós olhamos na Bíblia, realmente aparecem muitos exemplos assim. O Senhor Deus,
manifestou para Moisés um pedaço da glória do Senhor Deus. Quer dizer que ele demonstrou um pouco. Moisés ele não viu o rosto do Senhor Deus, mas ele viu as costas do Senhor, ele viu a glória do Senhor. Então Moisés, ele vem dessa glória, essa parte da glória do Senhor Deus, que são as costas do Senhor Deus. Então Moisés, ele estava no momento mais difícil da vida dele. Vocês já pensaram nisso? Então qual era aquela situação? O povo de Israel servindo os ídolos, os 10 mandamentos foram quebrados. E então, através daquele evento, a casa de Levi ela foi diferenciada e foram levadas todas as 3.000 pessoas mortas por servirem ídolos. E então o Senhor Deus, através daquele evento, disse a eles: então vós podeis subir para a terra de Canaã, mas eu não acompanharei convosco. E então o povo de Israel, eles ficaram realmente tão perdidos, porque o Senhor Deus já não estaria mais com eles. E então Moisés, ele se tornou intermediador e foi para diante do Senhor e orou. Falou: Senhor Deus, se o Senhor não for conosco, é melhor que nós não subamos à terra de Canaã. Se o Senhor Deus não está indo para a terra de Canaã, por que nós vamos subir para lá? E então o Senhor realmente tire o meu nome do livro da vida. Então Moisés, ele orou realmente esforçadamente diante do Senhor Deus, para que o Senhor Deus pudesse estar junto com ele. E então realmente, ouvindo aquela oração de Moisés, o Senhor Deus, ele disse: eu consolarei o seu coração, eu estarei junto com eles. E então em diante, a glória do Senhor Deus foi manifestada para Moisés. Realmente era no momento mais difícil de Moisés. Então vamos colocar Êxodo capítulo 33. Capítulo 33. Capítulo 33. Capítulo 33. Se olharmos o versículo 1, está escrito: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo, e fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mama leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo que dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atávios. Então, aconteceu que 3.000 pessoas morreram, e o Senhor Deus disse que já não estaria mais com eles. Então o povo de Israel realmente no meio disso, eles se pranteavam. Mas então, Moisés, ele orou diante do Senhor. Realmente, se olharmos no versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te para que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Então, realmente Moisés, ele orou, suplicando diante do Senhor. Então, disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então, o Senhor Deus disse que estaria junto com ele. E então, se olharmos o versículo 17, então disse o Senhor a Moisés: farei também isso, que tens dito, portanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Versículo 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, portanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Então, ele viu a glória do Senhor Deus, ele viu realmente as costas do Senhor. Então, Moisés, realmente, num momento tão difícil de seu coração, o Senhor Deus o procurou. Então, como era para o profeta Elias? O profeta Elias, junto contra os 450 profetas de Balaão. E mesmo conseguindo uma grande vitória sobre eles, Acabe e o coração do povo de Israel, eles ainda estavam realmente na teimosia e dureza. O coração de Acabe realmente não retornava diante do Senhor Deus. Ainda mais Jezebel enviou um mensageiro e disse para ele:
até hoje, amanhã à noite, se eu não te matar, os deuses irão me permitir o castigo. Realmente avisou, advertiu, dizendo que ia matar. Então Elias, ele era um homem que tinha grande coragem. Ele é um homem com grande resistência. Um homem ganhar contra 450 pessoas. Então, realmente, naquela situação onde os profetas do Senhor Deus eram mortos, ele ir para o rei Acabe diante dele, é um homem com grande coragem. Então, isso não é algo fácil. Mas então, realmente, olhando essa situação permitida para ele realmente ficou tão triste, porque ele pensou que não tinha mais nenhum trabalho que ele pudesse fazer. Então, ele foi lá para o deserto do sul, e então, abaixo de uma árvore, ele estava sentado, e ele estava pedindo para o Senhor Deus para que morresse, e ele dormiu. Então, o Senhor enviou um anjo para ele e o acordou, e realmente fez ele beber e comer o pão realmente 2 vezes, porque achou que ele ia se cansar. Então Moisés, dependendo desse pão e água, ele durante 40 dias e 40 noites, ele foi caminhando e chegou até o monte de Anrão diante do Senhor Deus. E dentro dessa monte de Anrão, ele entrou em uma caverna. E então o Senhor Deus o procurou. O Senhor Deus o procurou. E o Senhor Deus, realmente com uma voz bem nítida, disse para Elias. E para Elias, não é que não tenha mais ninguém, mas o Senhor Deus demonstrou para ele que ainda restavam 700 que não se ajoelharam para Balaão. E ele disse que esse trabalho de Elias não foi em vão. Então os 700 que ainda restavam, quer dizer que é um grande trabalho de Elias, não é? Então Elias, ele diante do Senhor Deus, é que ele viveu de forma responsável e correta, ele tinha essa imagem disseminada. Então o Senhor Deus permitiu coragem a ele. E então para Elias, o Senhor Deus permitiu uma nova missão. Então realmente no momento mais difícil para Elias, o Senhor Deus o procurou e realmente disse com uma voz nítida a ele. E Elias, realmente somente este homem, não foi somente ele. O Senhor Deus, seja antes, seja hoje, até hoje, Ele está nos dizendo essa palavra, Ele nos procura, e quando estamos no meio da dificuldade, Ele com uma voz nítida, Ele nos diz. Então Jó também, quando ele estava no meio da grande dificuldade, o Senhor Deus procurou a Jó, não é? Então, Jó capítulo 38 até o capítulo 40, o Senhor Deus, Ele manifestou e apareceu para Jó e disse para ele, pessoalmente. Então o Senhor Deus disse, como ele é um grande líder que amarra a sua coluna, realmente ele irá responder todas essas perguntas do Senhor. E realmente o Senhor ele foi explicando todo o trabalho que ele havia realizado. Então, olhamos em Jó capítulo 42, o que Jó diz? Ele diz, antes eu ouvia somente pelos meus ouvidos a palavra do Senhor Deus, mas com o olho vejo o Senhor. Então quer dizer que a visão sobre o Senhor Deus realmente ampliou, se tornou bem profunda. O Senhor manifestou-se na visão de Jó. Então Pedro também seguiu o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, mas ele por fim negou o Senhor Jesus 3 vezes. O Senhor Jesus procurou especialmente os seus discípulos que estavam pescando no mar da Galileia. E especialmente para Pedro, realmente já que ele havia negado 3 vezes, perguntou 3 vezes para ele, falou, você me ama? Ao verificar que o amava, ele disse, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, apacenta das minhas ovelhas. E então deu uma nova missão a ele. Então Paulo, como o corpo de um pecador, ele estava amarrado como prisioneiro sendo levado para Roma. Então aconteceu uma grande tempestade, uma veemente tempestade chegou a eles. Eles lançaram ao mar todas as bagagens do navio. E também realmente todos os equipamentos do navio também. Mas mesmo assim o navio não consegue controlar, não tem como. E então realmente não dá para ver o sol, nem a lua, nem as estrelas. Acabou a salvação para eles. Naquele momento tão difícil, o Senhor Deus enviou um anjo. Dizendo para Paulo, não é? Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então, Paulo, não temas. Então, importa que sejas apresentado a César. Para você ainda existe uma missão para ser efetuada. Você não morrerá aqui, não irá acabar aqui. E também todas as pessoas que estão navegando contigo, mesmo que essa navegação realmente destrua, todos aqueles que estão navegando aqui realmente são entregues a ti. Realmente não morrerão. Então, realmente todos aqueles mais de 200 pessoas, eles sobreviveram. E então, Paulo, realmente no momento mais difícil da vida dele, o Senhor Deus prometeu para Paulo. Então, será que acabou isso com o passado? Todos esses grandes acontecimentos da Bíblia?
O Senhor Jesus hoje, amanhã, Ele é justo realmente em todos os momentos. Então, igualmente, Ele está conosco. E então, realmente, os dois discípulos que estão descendo para Emaús, eles estavam realmente na decepção, na tristeza, na perdição, mas o Senhor Deus manifestou, apareceu para eles e acompanhou com eles. Então, atualmente, também está fazendo isso conosco. Então, o que é que nós devemos fazer? Então, o Senhor, Ele realmente nos procura e está acompanhando conosco. Nós precisamos acompanhar junto com o Senhor. E então, realmente, o que é o trabalho que o Senhor Deus Ele deseja? Ele deseja que nós possamos saber sobre o Senhor, possamos ter uma relação boa com o Senhor e possamos acompanhar com o Senhor Deus. Vamos procurar Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Ó homem, nós todos somos homens. Então o Senhor Deus, Ele está dizendo para nós. Então Ele te declarou o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Então Ele está nos mostrando o que é o bom que devemos efetuar. Já que nós somos homens diante do Senhor Deus, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Então nós realmente precisamos seguir, praticar a justiça e amar a benignidade e andar humildemente com o Senhor Deus. Então realmente com uma forma humilde, com um coração humilde, nós precisamos acompanhar com o Senhor Deus. Essa é a coisa que o Senhor Deus mais deseja. Então o Senhor Deus, Ele buscando a nossa vida. O Senhor Deus, Ele está nos protegendo, realmente nos cuidando. E então nós precisamos acompanhar com o Senhor. Enoque caminhou com o Senhor Deus durante 300 anos. E o Senhor Deus, quando levou a Enoque, ele já não estava neste mundo. Falamos em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Enoque, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então o Senhor Deus, Ele nos procurou em nossas vidas. O Senhor Deus nos permitiu a coragem, Ele nos consolou. O Senhor Deus, Ele nos conduz. Se isso for certeiro, nós precisamos estar acompanhando com Deus. E então nós acompanhando com o Senhor Deus, nós precisamos agradar o Senhor Deus. Nós precisamos receber esse testemunho que agrada ao Senhor Deus antes de ir ao Senhor. E então nós precisamos abaixar nossos corações, e então nós precisamos acompanhar com o Senhor, nós precisamos descobrir. Quando nós abaixamos nossos corações, então nós podemos perceber, nós podemos sentir que acompanhamos o Senhor Deus. Quando nós abaixamos nosso coração, quando a nossa vida está difícil, nós podemos perceber que o Senhor Deus, Ele procura a nossa vida. Então como Elias, quando estava no meio da dificuldade, o Senhor Deus estava junto com ele. Realmente não dá para perceber direito, não é? Porque realmente é muito barulhento. Está acontecendo um grande terremoto. Está passando vento. Está acontecendo tempestade. Está tendo fogo. Mas mesmo assim, o Senhor Deus estava junto com ele, não é? Então depois que passou todas aquelas coisas, realmente uma voz nítida foi ouvida. E essa era a voz do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus o procurou realmente de perto. E então nós, realmente, neste mundo ele é muito mau. O mundo, realmente esse som deste mundo, realmente rouba nossos corações. E então, como Jacó ele era silencioso em casa, nós verdadeiramente precisamos pensar profundamente, realmente orando de forma silenciosa. Nós precisamos estar preparados para ouvir a voz do Senhor Deus. Quando o Senhor Ele procurar a nossa vida, o Senhor irá acompanhar conosco, mas realmente nós vivemos sem perceber isso. Então, no caminho, o Senhor, Ele está nos contando. E também, realmente, Ele fala conosco. Então, dentro das nossas vidas, Ele nos procura. Ele acompanha conosco. E, paralelamente, Ele está nos dizendo essas palavras. O Senhor Deus, Ele está nos falando.
Então, após recebermos a salvação, essas palavras elas precisam ser consideradas preciosas. Essa palavra do Senhor Deus é a palavra da criação. O Senhor Deus criou todas as coisas com sua palavra. E também o Senhor Deus, Ele manifestou aos homens. E quando se manifesta aos homens, é através da palavra. Então, realmente faz com que todas as pessoas vivam realmente no meio da vontade do Senhor Deus. E como é que Ele mostra qual é a vontade dEle? Através da palavra. E também, realmente, desde o início, realmente o Senhor que era a palavra, que era o verbo, e Ele veio como carne, que é o Senhor Jesus. Então, esse Senhor Jesus, ele, ao morrer na cruz, e ele, ao entrar no túmulo, e depois ele ter ressuscitado, e isso é realmente completo, realmente a executação da salvação. Então, o Senhor, através da sua palavra, ele nos chama para que nós possamos receber a salvação. E também, como é que ele nos sustenta? É através da sua palavra. E como é que ele nos protege? É também através da palavra. E ele também nos conduzir diante da verdade é através da palavra. Do início ao fim é pela palavra. Então, no caminho, o Senhor Deus, Ele está nos contando as suas palavras. Então, Ele está nos mostrando o caminho da vida, como Ele está nos permitindo a palavra. E continuamente, dentro da nossa vivência, o Senhor Deus está nos permitindo a palavra. O Senhor Deus criou toda a criação através da palavra. Salmo 119, vamos procurar. Então, Salmo 119, versículo 89. Versículo 89 até o versículo 91. Versículo 89 até o versículo 91. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Então, se olharmos aqui, o Senhor Deus, Ele firmastes a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações. Então, a palavra do Senhor Deus, Ele continuamente permanece no céu. Então, por que será que Ele diz essas palavras? Então, porque o Senhor Deus, que criou todo este universo, Ele construiu através da sua palavra. E também como é que Ele as mantém? Através da sua palavra. Então, o Senhor Deus, Ele firmou a terra. Ele firmou com o quê? Através da tua palavra. Estudamos em Gênesis capítulo 1. O Senhor Deus disse, haja luz, e houve luz. O Senhor Deus disse que haja a separação da água dos céus e da terra. Então houve a diferenciação do firmamento da água de cima e de baixo. Então toda a água do mundo ele foi ajuntada e foi elevada. E então isso aconteceu da mesma maneira. Então através da palavra do Senhor Deus ele criou este mundo. E então realmente este mundo ele sempre está firmado. Por quê? Porque o Senhor, o mundo vai existir até enquanto ele definiu. Este mundo ele vai ser mantido. Como é que esse mundo é mantido? Através da palavra do Senhor Deus. Então toda essa criação ela existirá até os dias de hoje. Então é por causa que a criação ela existe por causa da palavra do Senhor Deus, porque é servo do Senhor Deus. Então o que significa ser servo do Senhor Deus? Olhamos como aparece aqui em Salmos 119. Quer dizer que é toda a palavra, toda a lei, toda a ordem, todas essas coisas representam a palavra do Senhor Deus. Então, até o dia de hoje, elas seguem as ordenações do Senhor por causa da palavra do Senhor Deus. Quer dizer que toda a criação obedece à lei do Senhor Deus, a palavra do Senhor Deus. É por isso que a palavra do Senhor Deus existe eternamente nos céus. Salmos 119, versículo 152. Então, esse escritor de Salmos, ele estudando a palavra do Senhor Deus, pesquisando, teve uma coisa que ele descobriu muito bem. Salmo 119, versículo 152, vamos ler todos juntos. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu o fundastes para sempre. Então, os testemunhos do Senhor Deus é as palavras do Senhor Deus. Então, por causa das palavras do Senhor Deus, acerca, quer dizer que é o quê? Ele soube o quê? Quer dizer que ele estudou, ele meditou, desde a antiguidade, que tu fundastes para sempre. Quer dizer que o que o Senhor Deus ele fundou para sempre é o quê? É a palavra do Senhor Deus. Então, conforme a palavra, o Senhor Deus criou toda a criação. E através da palavra, Ele mantém toda a criação. Toda esta criação, ela está obediente à palavra do Senhor Deus. Está sendo mantida.
E também o Senhor Deus, para os homens, Ele manifestar a si mesmo, Ele manifestar a sua vontade. Tudo isso é pela vontade da palavra, não é por outra coisa. Se você não tem a palavra, não tem como nós sabemos sobre o Senhor Deus. Se nós não soubermos a palavra do Senhor Deus, nós não podemos realmente diferenciar a palavra de Deus. Vamos procurar Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, vamos ler todos juntos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, ao ouvir essa palavra também, eu confundia bastante. Ficava pensando, o que o Senhor Deus ele quer dizer? Então, aqui aparecem dois trabalhos. As coisas encobertas e as reveladas são essas duas coisas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, pertencem aos homens. Então, as coisas encobertas são do Senhor Deus. E as coisas reveladas pertencem aos homens. Então, o Senhor Deus, Ele é um Senhor encoberto. E todas as obras do Senhor Deus também elas são encobertas. Como em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui fala que o seu nome é maravilhoso. O Senhor Deus é um Senhor maravilhoso, Senhor surpreendente. Então, em Juízes capítulo 13, o anjo do Senhor Deus se apareceu para os pais de Sansão. E o pai de Sansão, Manoá, ele disse, perguntou ao anjo, qual é o seu nome? Então, realmente, qual é o teu nome para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Então, é honrar e servir. E o anjo do Senhor lhe disse, como é que o anjo respondeu para o pai de Sansão, Manoá? Disse, meu nome é maravilhoso. Então, o Senhor Deus é um Senhor maravilhoso. O Senhor Deus é completo. O Senhor é maravilhoso. Então, todo o trabalho dele também é encoberto e maravilhoso. Então, não temos como saber totalmente do Senhor Deus. O Senhor Deus é um Senhor encoberto. Então, nós temos a carne, nós somos uma criação, nós estamos vivendo num tempo, num mundo limitado. E como é que nós vamos louvar totalmente o Senhor Deus? Como é que vamos honrar completamente o Senhor Deus? O Senhor Deus é um Senhor encoberto. Então, o que é encoberto pertence ao Senhor Deus. Então, essas coisas encobertas, dentre elas, certas partes do Senhor Deus, Ele manifestar aos homens, que são as reveladas. Então, essas coisas reveladas são, através da palavra do Senhor Deus, Ele manifestadas aos homens. Manifestadas, quer dizer que realmente de forma bem detalhada é a palavra do Senhor Deus. Quer dizer que a palavra do Senhor Deus, Ele explica, Ele, através da palavra do Senhor Deus, conduz, realmente manifesta, publica aos homens as coisas encobertas. E então, através dessa Bíblia, nós, quando estamos próximos, estamos meditando e estamos realmente pesquisando, nós podemos ver as coisas encobertas do Senhor Deus e podemos compreender. Nós temos essa responsabilidade. Com essa responsabilidade, nós temos a forma de obedecer, que depende aos homens. Então, o Senhor Deus, Ele se manifestou através da palavra. O Senhor Deus, Ele manifestou a si através da palavra. Então, quando nós estamos próximos da palavra do Senhor Deus, quando nos obedecemos à palavra do Senhor Deus, nós temos essa responsabilidade. Então, o Senhor Deus, continuamente, Ele está dizendo a sua palavra para as pessoas. Vamos procurar Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, se olharmos no capítulo 1, versículo 1, Ele, através dos profetas, já tem falado muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais. Então, esse Senhor Deus,
Então, realmente, para vocês realmente têm várias formas, são várias maneiras de resolver as coisas. O Senhor Deus, através de várias maneiras, várias formas, explicou para o povo de Israel. E a junção disso são os 39 livros do Antigo Testamento. Aqui. Aqui aparecem várias maneiras. Estou dando um exemplo. Os 10 mandamentos, aquelas formas em pedras, realmente foi dado como matéria diante do Senhor Deus para os homens. E também as relíquias dentro do santuário do Senhor Deus. Então, realmente, elas são para manifestar que a mão do Senhor Deus está lá realmente desenhada para manifestar o Senhor Deus. Então, a arquitetura do santuário do Senhor Deus foi desenhada pela mão do Senhor Deus. Pessoalmente desenhou a arquitetura e passou para Davi. Não foi o que desenhado pelo Davi, foi a mão do Senhor Deus que desenhou e passou para Davi. Davi, da mesma maneira, recebendo esse desenho, passou para Salomão. E Salomão, ele construiu aquele santuário. O Senhor Deus desenhou pessoalmente. E o Senhor Deus, através da sua palavra, pessoalmente ele recebeu. Então, como aparece em Jeremias capítulo 30, versículo 1, a palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo. Então o Senhor Deus escreve no livro todas as palavras que te tenho falado. Então para Daniel também disse para realmente registrar. Então realmente todas as coisas para registrar a palavra do Senhor Deus. Porque futuramente eles irão saber, existem palavras assim. E também através dos sonhos, o Senhor Deus, ele manifestou várias coisas para José também. E também para Jacó, no meio do sonho apareceu como realmente uma imagem, um sinal. Então realmente Davi e Salomão, para essas pessoas também, a experiência da vivência, o Senhor Deus fez com que eles experimentassem, e o que eles experimentaram fez com que eles escrevessem. Se olharmos Salmos, ele vai até 159, a maioria foi escrita pelo Davi. E Davi escrevendo várias das palavras de canto. Se olharmos em 2 Samuel capítulo 23, versículo 22. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Então foi Davi que escreveu essa palavra do Senhor Deus, mas ele, pela inspiração do Senhor Deus, Davi escreveu. Então realmente, por você ser inspirado pela palavra do Senhor Deus, você pode louvar, você pode honrar. É por isso que olhamos em Salmos, desde o início da primeira vinda do Senhor até o retorno do Senhor, ele será arrebatado. Todas as coisas estão escritas em Salmos, mas por que eles puderam ser escritas dessa maneira? Porque o Senhor Deus verdadeiramente inspirou a Davi. Se olharmos em Salmos capítulo 22, o Senhor Jesus, ele irá ser crucificado na cruz, dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? Então Então quer dizer que essas palavras também já estão escritas. Que suas vestes íntimas também seriam levadas por algumas pessoas, que o Senhor Jesus ia ser espetado através da lança. Também está escrito que o Senhor Jesus, ele viria a este mundo, também seria levado. Então, o Senhor Jesus, ele de várias maneiras manifestou para a descendência de Abraão realmente a sua própria verdade. Então, o Senhor Deus, ele continuamente está dizendo aos homens. E então, desde o início, a vida que existia, realmente, ela se fez carne e veio a este mundo. E quem é o Senhor? É o Senhor Jesus. Por isso que se nós olharmos em João capítulo 1, versículo 1, ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, a palavra da vida. E essa palavra, ela se fez carne e veio neste mundo. É por isso que se olharmos no versículo 14, aparece, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas se olharmos em 1 João capítulo 1, então realmente a vida que foi criada desde a criação, então nós já temos ouvido. Então nós já recebemos como exemplo, e nós realmente estamos atentos e queremos parecer. Então nós ouvimos, nós vimos, nós mexemos com as nossas mãos. Então isso é o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, quando veio a este mundo, ele morreu na cruz, e após a sua ressurreição, esse evangelho foi concluído. Então o homem, agora ele pode ser salvo e pode ser considerado filho do Senhor Deus para entrar no reino eterno do Senhor Deus. E dentro desse trabalho do Senhor Deus, ela é realizada através do evangelho da palavra. Então realmente essa palavra do evangelho que ela é concluída perfeitamente para que o Senhor possa nos chamar. Por isso, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O Senhor Deus nos faz nascer de novo, é a palavra do Senhor Deus. Vamos trocar João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6,
versículo 63. Versículo 63, vamos ler todos juntos. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, realmente, o Espírito é o que vivifica. Esta palavra quer dizer que é o Espírito Santo. Então, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Não é? E então, realmente, as palavras que eu vos digo são Espírito e verdade. Então, esta palavra do Senhor Deus, ela ser Espírito e vida. O que significa? Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo ele trabalha conjuntamente. Então, o Espírito Santo é a palavra do Senhor Deus. Então, o trem, ele sempre está correndo pelos trilhos. Sem os trilhos, o trem não pode ir para frente. Então, da mesma maneira, o Espírito Santo, ele com certeza precisa andar por esse caminho que se chama palavra. Então, realmente, é esse trilho chamado palavra. Juntamente, o Espírito Santo está trabalhando. Então, quando nós compreendemos isso, podemos receber a salvação. Então, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, o Espírito Santo ele trabalha junto com a palavra do Senhor Deus. E quem traz esse resultado é o Espírito Santo através da vida que é realmente vivificante do Espírito. É por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o ser humano ele pode receber a salvação e também ele ser chamado para o trabalho do Evangelho do Senhor Deus é através dessa palavra, do Espírito Santo. E então, agora ele nos sustenta, ele nos protege, ele fortemente está nos realmente mantendo através da palavra. Vamos procurar na Bíblia. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 26 e 27. Versículo 26 e 27. Vamos ler todos juntos. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Então, como purificar pela lavagem da água é da mesma maneira, pela palavra. Então, assim santificar. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, como é que você discerne? Através da palavra. Então, realmente, como é que ela pode se apresentar de forma realmente pura diante do Senhor Deus? Através da palavra. Quando nós temos a palavra do Senhor Deus, nós podemos nos purificar, nós podemos nos transformar em santos. Então, nós possamos ser realmente apresentar a si mesmo, igreja gloriosa diante do Senhor Deus. É isso que o Senhor Deus deseja. Então, realmente, a cabeça da igreja é o Senhor Jesus. E este corpo são os santos, não é? Então, nós somos cada membro deste corpo. Então, o Senhor Deus, ele realmente purifica para que essa igreja seja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, realmente, através dessa palavra, essa igreja ela pode ser gloriosa, pode ser santificada. Então, quando nós estamos colados nessa igreja, nós somos ligados. Quando a igreja é purificada, nós podemos ser purificados juntos. Por isso, que realmente é pela palavra. Então, como aparece no versículo 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, mas antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, realmente, ninguém nunca odiou seu próprio corpo. Sempre protege seu corpo, cuida bem, come de bom. Então, realmente, a igreja também... Cristo, ele está alimentando e sustentando essa igreja, porque nós somos um membro dessa igreja e nós somos membros, nós somos uma parte desse corpo. O Senhor, ele protege, ele alimenta. Como é que ele faz isso? Através da palavra. Se não for a palavra, não tem como nos alimentar, não tem como nos proteger. Então, ele vai efetuando isso pela palavra. Por isso, vamos procurar Atos capítulo 20. Vamos procurar Atos capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo 32. Vamos ler todos juntos.
Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a ela que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Essa palavra, o apóstolo Paulo, quando ele estava pretendendo subir em Jerusalém até o Pentecostes, estava programando, ele não tinha tempo para ir para Efésios. É por isso que em um lugar chamado Mileto. Então ele, o tempo que ele gastou de 3 anos pregando o evangelho em Efésios, então a ele chamou todos aqueles, convidou aqueles anciões que eram estabelecidos na igreja. Então na frente daqueles anciões, o apóstolo Paulo, ele pediu últimos pedidos para aqueles anciões, e dentre eles, ele fala: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Se olharmos bem essa palavra, nós podemos ver que dentre os anciões, tem anciões realmente novos, tem mais velhos, tem pessoas já mais avançadas, certo? Ele não disse que está dependendo, pedindo da igreja para o ancião mais velho, não é isso. Então ele disse: para todos, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Então o apóstolo Paulo, junto com o Senhor Deus, junto à palavra do Senhor Deus, junto com a igreja de Efésio, com os irmãos anciões de Efésio, então realmente é esta palavra, a ela que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então esta palavra é o que realmente vai edificar. Então ela pode fortalecer a vida de fé, edificando a vida de fé, ela pode fortalecer e pode realmente nos santificar. E então esta palavra do Senhor Deus, quando ela nos torna resistente da nossa vida, e a nossa vida de fé ela se fortalece, nós podemos ser utilizados de forma santa do Senhor Deus. E quando nós somos utilizados de forma santa dentro desse lugar que se chama igreja, e eu ser utilizada para aquele trabalho, dentro daquele rebanho santo, existe uma quantia realmente da recompensa que eu irei receber, não é? Então, através da palavra, o Senhor Deus está estabelecendo, como aparece em Salmos 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor Deus irá conduzir todos os caminhos dos homens que devem ir, e é através da palavra. Sem a palavra, nós não sabemos qual a direção que devemos ir. Então, por isso, através da palavra do Senhor Deus, Ele está efetuando todas as coisas. Então, o que o Senhor Deus ele faz? Então, através dessa palavra, o Senhor Deus está realizando todas as coisas. Então, a palavra, ela está acima do poder do Senhor Deus. Então, por ele ter efetuado dessa maneira, o ser humano, ele somente depende da palavra do Senhor Deus e ele precisa obedecer e seguir. Então, vamos para o Salmo 138. Salmo 138. Então o Senhor Deus ele colocou a palavra no maior poder, no versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, se olharmos em Salmo 138, Davi, ele está louvando ao Senhor Deus, está agradecendo. Então, a primeira coisa, realmente o motivo de ele estar agradecendo ao Senhor Deus, ele está dizendo que realmente por quê? O Senhor engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Esse é o testemunho que ele dá. Nós olhamos no versículo 3 depois. Então, no dia em que eu clamei, me escutastes e alentastes com força a minha alma. Então, ele agradece dessa maneira. Então, ele está agradecendo, está louvando, ele está servindo ao Senhor Deus, mas qual é o primeiro motivo? O primeiro motivo é que o Senhor engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Tá? A palavra do Senhor Deus está sobre o nome do Senhor Deus. Por que essa é a primeira coisa que ele cita para agradecer ao Senhor? Então, o nome do Senhor Deus, ele diz a si mesmo. Qual é o nome do Senhor Deus? Existem vários, não é? Então, nós temos o Senhor Jeová, nós temos Deus, Deus Rapá, Lishi, nós temos vários nomes. Então, realmente, dentre todos esses nomes do Senhor Deus, acima disso tudo, existe o Senhor que estabeleceu a sua palavra acima de tudo. Então, realmente, a palavra do Senhor Deus. Então, se nós olharmos em toda
a forma de dizer do Senhor Deus, realmente o nome do Senhor Deus tem que vir primeiro, para depois vir a palavra. Mas se nós falarmos em poder, realmente também o Senhor Deus tem que ser primeiro e a palavra tem que ser abaixo, não é? Porque se existe eu e a minha palavra, eu tenho que ser maior do que a minha palavra. Minha palavra não pode ser primeiro do que a mim mesmo, não é? A minha palavra não tem como estar acima de mim mesmo. Mas o Senhor Deus fez o quê? Fez com que a sua palavra pudesse estar acima de todas as suas coisas, do que o seu próprio nome. Então a palavra do Senhor Deus, o poder está acima de si mesmo. Então nem o Senhor Deus, o próprio Senhor Deus, as próprias palavras que Ele disse, Ele está abaixo das suas palavras e Ele mesmo está submetido às suas palavras e Ele está cumprindo todas as suas palavras. Então por Ele efetuar dessa maneira, nós somos um grande agradecimento, porque nós agora só precisamos segurar nessa palavra do Senhor Deus e seguir. Então agora nós, enquanto dependemos dessa palavra do Senhor Deus, Ele faz com que nós possamos depender e seguir em frente. É por isso que Davi ele está agradecendo. A primeira coisa que ele agradece. E então realmente essas palavras, eu estar buscando essa palavra, eu estar tentando fazer essa palavra, eu tentar obedecer, eu tentar cumprir todas essas coisas, realmente as pessoas que estão realmente numa relação comigo de compromisso, como é que ela deve ficar agradecida? Porque eu estou tentando cumprir aquela promessa, não é? É realmente algo fácil, confortável. Então o Senhor Deus, Ele ir para baixo da sua palavra, Ele tentar cumprir, Ele obedecer todas as suas palavras, cumprir essa promessa. Então realmente como é muito bom, é porque nós podemos somente obedecer a palavra do Senhor Deus e seguir, não é? É um grande agradecimento. Então, o Senhor Deus, já que Ele efetuou tudo através da sua palavra, Ele aumentou o poder dessa sua palavra acima dele mesmo. Então, ninguém pode subir acima da palavra do Senhor Deus. Então, nem a igreja realmente está acima, está dentro da palavra do Senhor Deus. Então, todas as pessoas estão dentro do poder da palavra de Deus. Então, o Senhor Deus, Ele ter colocado a sua palavra sobre a si mesmo, quer dizer que realmente não existe ninguém, não existe nenhum poder que pode subir acima da palavra de Deus. Então isso é algo que nós devemos compreender, nós devemos meditar profundamente dentro de nossos corações, porque realmente quem medita profundamente em nossos corações realmente são as pessoas que realmente amam verdadeiramente a palavra do Senhor Deus. Quem ama verdadeiramente a palavra do Senhor Deus pode agarrar-se à palavra do Senhor. Quando você agarra a essa palavra do Senhor Deus, tem a verdadeira certeza que isso irá ocorrer, porque realmente você estará abaixo da palavra do Senhor Deus, como o Senhor Deus está aí e está cumprindo por nós. E então, realmente, já que o Senhor Deus ele efetua através da palavra, o Senhor Deus de forma contínua, Ele está continuamente dizendo as belas palavras. Então, realmente, as pessoas, todas elas estão sentadas aqui no domingo ouvindo a palavra do Senhor Deus, né? Mas tem pessoas que ouvem realmente sem ter nenhuma relação consigo mesma. Mas mesmo você não tem nenhuma relação com essa palavra, o Senhor Deus continuamente diz as palavras para você. Então, realmente, é porque as pessoas não sabem. Realmente, eu não sei quem são, mas tem pessoas assim. Então, realmente, mesmo as pessoas sendo indiferentes, o Senhor continua dizendo. Vamos procurar a palavra de Jó, capítulo 33. Jó, capítulo 33. Do versículo 13 ao 18. Esta palavra foi dita por Eliú. Então, Eliú, ele representa o Espírito Santo. Vamos ler do versículo 13 até o 18. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então a revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Jó, no meio da dificuldade, Jó continuamente ele está falando que ele realmente está muito triste porque essas coisas aconteceram do nada. Então, Eliú ouvindo essas coisas. Então, Eliú disse para o Jó: então, por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes, Deus fala uma e duas vezes, porque ninguém atenta para isso. Então, as coisas que o Senhor Deus faz, Ele não conta para as pessoas todas as coisas que Ele faz, não é? Então, como o Senhor Deus está cuidando da nossa vida, ou o que o Senhor Deus acha que é necessário, então Ele vai nos contar. Se Ele acha que não precisa realmente nos contar, Ele não vai nos contar. Então, por que que Jó ele está naquela dificuldade? O Senhor Deus não precisa contar isso para ele. Então, ele disse para Jó: então, Jó,
Então você fala que você está triste, que realmente aconteceu por nada, mas isso tem uma razão do Senhor Deus. Não tem motivo do Senhor Deus contar todas essas coisas para você. Então ele dizendo essas coisas para Jó. Então antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Então o Senhor Deus, ele não fala somente uma ou duas vezes, ele fala de novo e de novo. Então realmente é a mesma pessoa falando que não tem nenhuma relação com ele, o Senhor Deus continua falando. Então já que aqui é o Antigo Testamento, o ser humano realmente em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução. Então realmente seja no sonho. Então quando ele estiver realmente em sonho ou em visão noturna, então no sono profundo, realmente antigamente no Antigo Testamento o Senhor Deus ele realmente fazia muitas das vezes através do sono, quando eles estavam dormindo, mostrava visões, mas agora realmente ele não falava somente uma vez. O Senhor Deus ele faz o que para nós ultimamente? Ele quando faz nos relembrarmos a palavra do Senhor Deus, cada momento como ele realmente nos carimbasse, mostrando, é aquela palavra, é isso que o Senhor Deus ele deseja. Então o Senhor quando ele fala uma vez ao homem, fala mais uma vez, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba. Esse é o motivo que ele deseja, realmente de contar várias vezes, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. No versículo 29 e 30, vamos ler todos juntos. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Então, eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. Quer dizer que o Senhor repete esse trabalho. Então o homem ele considera como realmente inútil, desinteresse, mas o Senhor ele continuamente fala e continuamente ele faz desviar essa alma. Por que o Senhor ele continuamente está dizendo isso? Para desviar a sua alma da perdição, para tirar dessa cova, para realmente levar ele a vida para ver a luz. E então, o nosso livro é o livro da vida. A luz da vida. Então é você ser conduzido pela luz da vida. Então o Senhor, ele realmente nos leva para a luz ele conduz para essa vida que é a luz dos viventes. Então realmente da mesma maneira o Senhor está fazendo isso. Mesmo você sendo desinteressado, o Senhor continuamente fala dessa maneira. Então, é por isso que o homem, ele é muito realmente insensato. O Senhor Deus, ele está continuamente dizendo isso, mas o volume, o som deste mundo é tão alto, tão barulhento. Então as pessoas não conseguem compreender esse ensinamento do Senhor Deus. E então, o Senhor Deus, ele faz você sair da soberba. Ele quer te ensinar o que está errado. Mas as pessoas, elas não conseguem compreender esse ensinamento do Senhor Deus. É por isso que continuam indo pelo caminho realmente insensato. E eles somente veem realmente a perdição. E então, o que nós devemos fazer? Então nós, recebendo a palavra do Senhor Deus, nós precisamos obedecer. Então o Senhor Deus, ele realmente colocou a sua palavra sobre todas as coisas, sobre si mesmo. E o Senhor está continuamente falando as palavras, se isso realmente é a verdade. Então os dois discípulos que estão indo para Emaú, o Senhor Jesus que acompanhou com eles no caminho, não somente isso, mas também ele se rebaixou para acompanhar com eles. O Senhor fez isso porque ele é humilde. E então realmente ele também diz para os seus discípulos. Então, da mesma maneira, ele está continuamente fazendo isso. Se isso for exato, nós precisamos segurar essa palavra, nós precisamos depender dessa palavra. Nós precisamos exaltar a palavra. Mas então passando esse tempo, então continuamente a palavra não entra no coração dos homens, cada momento está mais lento, as pessoas elas não querem estar em comunhão diante do Senhor Deus, isso se torna problema. Então se olharmos o povo de Israel, quando eles estavam no fracasso, então eles pensavam que a palavra era como um vento. Eles pensavam que era como se fosse um vento. O vento quando passa, depois acaba, não é? Então é por isso que eles pensavam que a palavra do Senhor Deus era como o vento. Eles pensavam que os profetas eram como o vento. Então, quando a palavra ela é exaltada, realmente eles precisavam exaltar aqueles que pregavam a palavra. Eles realmente recebiam de forma bem correta.
Mas quando o povo de Israel começou a considerar de forma realmente vaga a palavra do Senhor Deus, a palavra do Senhor Deus estourou o rabo. Eles pensavam que a palavra do Senhor Deus era o rabo. Eles pensavam que aqueles que pregavam a palavra do Senhor Deus eram um rabo. Então, eles pensavam que aqueles que pregavam o evangelho do Senhor Deus era como se fosse o vento. Então eles realmente desprezavam a palavra do Senhor Deus. Então realmente no nosso tempo agora também, as pessoas que receberam a salvação, elas também não estão próximas à palavra. Então quando eu vejo isso, meu coração fica realmente muito triste, fica doído muitas das vezes. Então por que será que elas não estão próximas da palavra? Então vamos procurar Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 15, vamos ler todos juntos. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então o Senhor com certeza, ele está realmente acusando o pecado do povo de Israel e ele está dizendo realmente sobre esse erro. E também dessa maneira na terra de Israel, as pessoas pensavam que quem está na cabeça é o ancião. Aqueles que conduzem o povo de Israel, eles eram a cabeça. E eles pensavam que o profeta, realmente eles eram como se fosse a cauda. Então, já que eles consideraram o profeta como a cauda, quer dizer que as palavras que saíam da boca dos profetas eram como se fosse a cauda também. Então, vamos ver a palavra que está em Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, versículo 13, versículo 12 e 13. Vamos ler todos juntos. Negaram ao Senhor e disseram: não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome, e até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles, assim se lhes sucederá. Então, eles zombavam a palavra do Senhor Deus, e eles diziam que os profetas eram como ventos, então realmente diziam que a palavra não estava com eles. Então, assim se lhes sucederá. Então, realmente, eles falavam de forma tão vaga, negaram ao Senhor. E daí eles pensavam que não podem pensar que a palavra é a cauda. Não podem pensar que a palavra é como o vento. Então, o Senhor Deus, Ele realmente colocou a sua palavra, exaltou acima da sua cabeça. E então, o Senhor Deus, Ele continuamente está buscando o homem. Realmente, o homem tendo desinteresse. O Senhor Deus, Ele não fala somente uma vez, Ele repete várias das vezes. E Ele fala, compreende, Ele conduz, Ele ensina. E Ele estabelece a vida dessa maneira. E Ele tenta conduzir de forma correta. Mas Ele pensa como se fosse o vento e a cauda. O que vai acontecer então? Então, pensar como acessório, realmente isso é um grande problema, não é? Então, será em Jeremias capítulo 8, versículo 9. Deixarei eu de castigar por essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Então, todos eles seriam destruídos e sumiriam. Então, realmente, em Oséias também fala que realmente o meu povo, ele vai para a maldição, eles são perdidos porque eles não têm sabedoria, eles não têm conhecimento. Então, se você abandona a palavra do Senhor Deus, você tem um problema de que você não pode servir ao Senhor Deus. E então, você abandonar a palavra do Senhor Deus quer dizer que você perde o seu valor. Realmente, as pessoas deste mundo não sabem sobre o Senhor Deus. Eles desprezam a palavra do Senhor Deus. Eles não têm nem interesse. Então, realmente, a criação com o Senhor Deus, qual é a relação? O Senhor Deus está em cima e a criação embaixo, não é? Mas é que o Senhor Deus abandonou a palavra, o Senhor Deus colocou a criação acima. Ele colocou a criação como se fosse algo mais precioso, realmente importante. Então, dessa maneira, realmente o ser humano, o homem, ele, quando fala sobre a carne, sobre o Espírito Santo é muito mais importante, né? O Espírito é muito mais importante que a carne, mas essa ordem também está errada. As pessoas, elas nem sabem que o Espírito existe. Eles pensam que a carne é tudo. É por isso que quando o tempo vai passando, como está hoje em dia? Já não tem nem mais relação de diferença entre homens e animais. Então, quando eu fui em Mopo, então, o lugar que faz o sepultamento de cachorro, eles disseram que pagam 7 mil reais. Então, as pessoas para fazer o sepultamento, cerimônia de sepultamento para o cachorro é 7 mil reais. Então, na Coreia, mudaram o nome do cachorro para Palyan. Então, essa palavra está correta?
Então vamos perguntar. Está certo? Então, palio quer dizer que é a relação de par, de companheiro. Então você se tornar um companheiro, e isso é somente dito para um casal. É somente para a mulher e o homem que se tornam um casal. É por isso que nós chamamos eles de casais. O casais é um ser dependendo um do outro. Então eles terem realmente, serem uma alma gêmeas, é porque eles dependem da mesma coisa, eles correm por o mesmo objetivo. E uma palavra mais importante do que isso significa palio, que quer dizer um companheiro feito um pelo outro. Então quer dizer que eles são um companheiro eterno para sempre. Mas o cachorro é um palio? Então o que você vai discutir com o cachorro? Então o que o cachorro vai te ajudar? Então o cachorro ele somente brincar é tudo. Então o pensamento das pessoas. Então já que quebra essa relação da Bíblia, já que quebra essa base da Bíblia, o conceito, então tudo, essa ordem é quebrada. Então, realmente, neste mundo que nós vivemos agora, se nós olharmos ao nosso redor, então todas as bases, toda a coluna são derrubadas, todos os fundamentos. Então, as pessoas que receberam a salvação, fica difícil de ver neste mundo. Porque toda a base, tudo realmente em cima e embaixo é misturado. Então, para viver nesse meio já é difícil. Vamos procurar Salmos 11. Salmos 11. Salmos 11, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É quem recebeu a salvação, não é? Então, realmente, essa palavra do Senhor Deus, esse fundamento, se ela for destruída, realmente essa palavra tão importante, esses fundamentos que o Senhor Deus ele realmente criou, e todo este mundo está destruindo esses fundamentos. Então, o que acontece? O que o justo fará? Então, realmente, se torna o mundo cada momento mais difícil para o justo viver. Então, se olharmos para este mundo, nós temos realmente um pensamento bem abafado, não é? Então, se olharmos em Provérbios capítulo 22, versículo 28. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Aqui ele fala para não remover os limites. Existem as 12 tribos de Israel. Eles têm a fronteira bem diferenciada através da família, não é? Mas se você quebra essa fronteira, você realmente mexe do jeito que você quer. Será que é somente da fronteira da terra? Não, realmente isso é se você está obedecendo a palavra verdadeira do Senhor Deus. Porque o Senhor Deus permitiu essa palavra. Você não pode mudar a palavra, a fronteira. Você realmente tem que ceder para o outro lado. Você não pode ceder a palavra, não é? E então nós, realmente, dentro desse fundamento que é a palavra do Senhor Deus, desse padrão, nós não podemos deixar, não podemos ceder. Então o cristão, cada momento que o tempo passa, o cristão, cada momento ele precisa estar em comunhão pela palavra. Então o cristão, ele não tem nada para ter em comunhão, e ele fala sobre as coisas deste mundo, realmente está errado. As coisas deste mundo, existem muitas coisas boas para se falar, mas não é pelas coisas boas deste mundo, mas sim é pela Bíblia, é pela palavra do Senhor Deus. Será que nós podemos falar algo que o Buda disse e falarmos com os outros? Então, o homem, uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa estar em comunhão pela palavra. Eles estão em comunhão pela palavra do Senhor Deus. Então, não removas os antigos limites que os teus pais fizeram. Como aparece em Provérbios capítulo 23, versículo 10. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Então, não removas os limites antigos. Então, o Senhor Deus, antigamente, desde antes, ele já realmente estabeleceu de forma realmente perfeita, preciosa, que é a palavra do Senhor Deus. Nós devemos realmente estar segurando elas. Então, cada momento mais precisamos estar próximos da palavra do Senhor Deus, mais em comunhão com a palavra do Senhor Deus. Então, realmente, nós, se possível, precisamos estar em comunhão pela palavra do Senhor, pela Bíblia. É isso, é ser sábio. E então, realmente, o Senhor, ele está a cada momento nos dizendo, e quando ele abre as escrituras para nós, nosso coração realmente não se aquecia, não ardia. Realmente, quando ele nos falava sobre as palavras e ele explica para elas, ele abre para nós, ele faz somente que nós possamos, abre a palavra para nós, faz com que nós possamos compreender. Não, ele, através desse compreender e abrir, nós realmente precisamos compartilhar. Então, vamos voltar para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24.
versículo 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então o Senhor Deus, ele deixou todas as coisas que ele disse escritas para gerações futuras, não é? E então realmente todas as escrituras, essa Bíblia que está escrita, realmente ele abre as escrituras para nos ensinar. Então ele abre as escrituras e nos faz compreender. Então se olharmos aqui os dois discípulos que estavam descendo para Emaús, o Senhor Jesus realmente mostrou essa relação de que o Senhor Jesus precisava morrer, ele precisava ressuscitar, para que através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, a salvação, o perdão dos pecados pudesse ser estabelecida, a expiação pudesse ser realizada, para que o Evangelho pudesse ser pregado por todo o mundo. E assim ele explicou a eles. E então, o Senhor Jesus, quando você está em relação com Ele, é somente essa relação com Jesus? Não, é isso. Se olharmos na Bíblia, Ele mostra quantas várias palavras sobre o Senhor Deus. E então, realmente, sobre o caminho da nossa vida, o caminho com o Senhor Deus, Ele nos explica qual é essa relação. Então, quando nós estamos com o Senhor, e nessa relação, o Senhor está nos mostrando como é que nós devemos viver realmente dentro da igreja, como é que nós devemos viver dentro de uma família, como é que nós devemos viver realmente dentro de um trabalho. Não é cada momento o Senhor, através da palavra, Ele nos explica. Então, Ele mostra como é que nós devemos viver uma vida que dá fruto diante do Senhor Deus, como é que a nossa vida de fé ela pode ser forte, recente diante do Senhor Deus, como é que nós podemos viver uma vida diferenciada, como é que nós podemos viver uma vida de comunhão lá da igreja do Senhor Deus. Ele nos explica através da palavra. Então, o Espírito Santo, ele está nos dando isso. Então, aqueles dois discípulos que estavam descendo para Emaú. Então, o Senhor Jesus, ele não disse somente para esses dois discípulos, mas sim para os restantes, para todos nós também agora, ensinando essas palavras para nós. Então, nós precisamos nos aproximar da palavra do Senhor Deus. Então, quando o Senhor Deus, ele nos explica e faz compreendemos, essa palavra pode se tornar nossa. Então, realmente, no Antigo Testamento, a maná que caía do céu. Então, maná, enquanto representava o Senhor Jesus, mostra mais uma vez que é a palavra do Senhor Deus, é a imagem da palavra do Senhor Deus dada para nós. Então, maná todos os dias vinha a eles, então a palavra todos os dias precisamos ler, não é? Então, é uma palavra que realmente necessária para nós todos os dias. Então, a maná realmente é a palavra necessária para nós. Você precisa ir cedo de manhã para receber, você precisa se esforçar, sair de manhã, você precisa ser realmente ocupado. Porque maná, quando o sol aparecia, o maná desaparecia. Então, algumas pessoas, elas realmente recebem essa palavra do Senhor Deus, escolhe para si, realmente então é uma pessoa apressada, uma pessoa ocupada, uma pessoa que sempre está lendo a Bíblia continuamente. Essas pessoas podem colher da Bíblia. Então a maná não é somente colher. A maná, eles precisavam ser cozinhadas, não é? Então também eles precisavam cozinhar, precisavam assar. Então da mesma maneira, você precisa cozinhar e comer. Então eles tinham gosto de realmente um biscoito que misturado ao mel. Como isso deve ser tão gostoso? Então a palavra do Senhor Deus, ela quando é aberta para nós e nós compreendemos e pela experiência nós podemos vivenciar isso, se torna uma felicidade. Então se olharmos em Gênesis capítulo 22, ele diz que é o trabalho do Senhor Jeová. Então quando ele queria matar a Isaac, o Senhor parou aquele instante e já estava preparada aquela ovelha, o cordeiro para ser sacrificado, e foi sacrificado. Então realmente lendo essa palavra nós podemos compreender sobre a salvação do Senhor Jesus, mas também dentro da nossa vida tem algo preparado por Deus. Então, e é esse momento que nós compreendemos. Então o auxílio, então a ajuda do Senhor. O Senhor Deus, ele nos ajudou até aqui. Isso foi a ajuda de Deus. Então nós podemos compreender isso. Então realmente o Senhor Jeová, rapaz, ele é aquele que cura. Então ele realmente pegar essa água mara, realmente que ela é tão amarga, e colocar a árvore, a planta doce, a erva doce, para se tornar doce, para nós podermos viver. Isso realmente é o Senhor Deus que está curando. E também, então, maná, como ela era cozinhada para comer, quando nós estamos próximos da palavra do Senhor Deus, nossa vida ela pode ser compreendida e ela pode ser estabelecida, realmente afetada na nossa vida, então isso se torna felicidade. Então realmente o Senhor, quando abre as escrituras lá de dentro, realmente ardia dentro de nós. Então quando realmente você compreende verdadeiramente a palavra do Senhor Deus está estabelecida em nossas vidas, o nosso coração pode ser aquecer, ela pode arder. Realmente quer dizer que isso não é por sentimentos, mas sim é por dentro do coração do Espírito. Quer dizer que nós ganhamos força diante do Senhor. Então
Então realmente arde dentro do nosso coração, não é algo quando nós vivemos a vida de fé? Então as pessoas que estão lá na frente vivendo a vida de fé já bem velhos, eles têm esse coração realmente que aquece, que arde. Então o que esses discípulos eles fizeram quando o coração ardia? Agorinha eles estavam descendo de Jerusalém para Emaú, realmente com toda a tristeza, decepção, mas agora viram que o Senhor Jesus havia ressuscitado e através da palavra do Senhor, já que o coração dele aqueceu, ardia, eles levantaram na hora e de noite eles foram para Jerusalém. Então é esse coração que arde. Então o coração que arde, ele faz com que nós possamos pensar, não é somente, eu vou pregar. É todos eles, você levanta verdadeiramente e ir e pregar, eu preciso ajudar o outro. Então você levanta e ajuda. Não é somente por aquela coisa que você sente o coração. Quem tem o coração que arde, ele tem a ação, ele tem o ato. Então, quanto mais nós vamos servir no Senhor Deus, quando nós estamos próximos ao Senhor Deus, então as pessoas que vivem com o coração gelado, isso é algo ruim. Então, em Gálatas, se olhamos em Apocalipse capítulo 3, então, a igreja de Laodiceia, ela não era nem quente nem fria, então ela era morna. Então, realmente, o Senhor, ele não teria como falar sobre o Senhor da sua boca. Então, realmente, o meu coração ela tem que ter um coração quente para o Senhor. Se eu não tenho um coração de me hesitar, de estar realmente ativo pelo Senhor, se eu não quero me esforçar pelo Senhor, eu não tiver essa vida de fé ativa diante do Senhor, então realmente de nada vai adiantar. Ou pode ser que dentro do meu coração tenha algo que impede que eu possa me agir, e também tem outra coisa que apodrece o meu coração. Tem um motivo para que me impeça de fazer isso. A palavra do Senhor Deus não é uma palavra assim. A palavra do Senhor Deus é o que faz agir o coração do homem. Então, em Jeremias capítulo 23, versículo 29, porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra? Então, a palavra do Senhor Deus é como o fogo, é algo quente. Então, realmente, as pessoas que verdadeiramente serviram ao Senhor Deus, elas têm um coração quente, vão viver dessa maneira. Se olharmos em Números capítulo 25, o rei de Moabe, ele estava convidando o povo de Israel para idolatrar ídolos. E um dos homens, dos filhos de Israel, eles trouxe realmente uma midianita. Então ele era um dos líderes da casa de Israel. Então, junto com essa mulher midianita, ele levou e trouxe para aquele lugar. Então Finéias, ele tem um coração como fogo diante do Senhor Deus. Ele tem um coração de viver pelo Senhor Deus com um grande fogo. Então, se acontecesse dessa maneira, todo o povo de Israel, eles iam ser contaminados por isso. E isso ia se tornar uma doença e muitas pessoas iriam morrer. Então, dessa maneira, ele percebeu que o povo de Israel ia acontecer um grande problema. Então, já que tem um coração de arder diante do Senhor Deus, o que ele fez? Ele, segurando uma lança, foi lá dentro e matou os dois. Isso parece muito agressivo, banal? Mas não é, nada disso. É o coração de fogo diante do Senhor Deus. É um coração de fogo. É por isso que ele é exato diante de uma mentira. Ele, para proteger o povo de Israel, ele tem um coração de fervor pelo Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele também tem um coração muito quente. Se você não tem um coração quente, não tem como você viver no meio de tanta dificuldade, vencer tudo aquilo, e você fazer essas 4 viagens e depois morrer decapitado. Não tem como chegar a esse ponto. Se não tem um coração quente, não tem como fazer isso. Por isso, se olharmos em Lucas capítulo 24, versículo 32, realmente no caminho, quando ele nos contava essas palavras, não ardia o nosso coração? Então, Senhor Deus, através da palavra, ele deseja realmente nos aquecer, nos deixar preparados para nos dar a força de vivermos pelo Senhor Deus. Então, o que será que nós devemos fazer? Nós precisamos estar bem próximos da palavra do Senhor Deus. Estar decidido dentro de nosso coração de estar próximo da palavra do Senhor Deus. Decidir para que possamos estar próximo da palavra, para estarmos em comunhão. Eu acredito que isso seria bom. Realmente, se fizermos dessa maneira, então nós podemos viver, nós podemos ter força. Então, nós podemos viver pelo Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos. Então, esse tempo tão precioso que o Senhor Deus nos permitiu, nos permitiu também a sua palavra. E também o Senhor Deus nos mostrou qual é a sua vontade. Antigamente, aqueles 2 discípulos que estavam descendo para Emaú, eles tinham grande desesperança, decepção em seus corações.
mas o Senhor realmente rebaixou a si mesmo, os procurou, os acompanhou. E agora, realmente, no meio de nós também, o Senhor está nos procurando e acompanhando conosco, e nós cremos e agradecemos. O Senhor também contou as suas palavras a ele, abriu as escrituras a eles, e fez com que realmente houvesse o entendimento do coração deles, como ardeu o coração deles, da mesma maneira que o Senhor Deus possa abrir a sua palavra em nossos corações, para que nossos corações possam ser aquecidos. Nós agradecemos. Então nós estamos realmente sempre servindo a palavra do Senhor Deus e seguindo com um coração de fogo diante do Senhor, que é um coração onde nós vivemos pelo Senhor, no que nós possamos viver. Senhor, até que o Senhor venha, que nós possamos de forma realmente sábia, de forma realmente fiel, possamos cumprir todo o seu trabalho. Senhor, que nesse trabalho de salvar muitos espíritos, que nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Realmente nesse fim de semana, realmente nesse trabalho de estabelecer seus líderes, que o Senhor Deus possa realizar, que o Senhor Deus possa estabelecer líderes realmente bons para realizar o seu trabalho, que o Senhor Deus possa agir nesse cuidado. E todas as coisas deixamos na mão do Senhor Deus. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém.